Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com um resumo do próximo capítulo da novela Abismo de Paixão, que está nas emoções finais. Mas antes, peço que por gentileza vocês deixem seu like, se inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. Abismo de Paixão, capítulo 63. Almerinda diz a Damião que o que ele está dizendo é a coisa mais absurda que ouviu por toda a sua vida. Damião diz que essa conversa está alterando muito. Elisa chega no seu quarto e toca no vestido de noiva. Dolores diz que aquele vestido é seu, que Dona Branca fez, mas que não o usou no dia do casamento com Horácio e era para ter sido para o seu casamento com Braulio no passado. Dolores dá o vestido para Elisa usar no dia que ela se casar. Florência diz a Damião que às vezes ele é carinhoso com ela e outras vezes muito frio. Ele diz que está fazendo um esforço e manda ela ter paciência. Florência beija Damião e começa a seduzi-lo para fazerem amor. Ele diz que não queria machucar o bebê. Ela diz que está muito cedo e não vai acontecer nada. Ela insiste para eles se envolverem. Ele não consegue e diz a Florência que até o bebê nascer, o melhor é eles não terem relações sexuais. Ela se irrita. Ele diz que o melhor é dormirem em quartos separados, pelo menos até o final da gestação. Ramiro liga para Almerinda e pergunta se Damião já falou com ela do que conversaram. Ela pergunta o que ele pretende. Ela alerta que ele não vai lhe chantagear. Ramiro fala que comprou a fazenda da viúva Beltrán, a dona Edvirges. Almerinda fica chocada e arrependida de ter confiado tanto em Ramiro. Lúcio chega no seu quarto feliz e cheira uma roupa de branca. A empregada bate no quarto de Guido e ninguém atende. Ela decide abri-lo e fica chocada ao encontrar o homem morto dentro do banheiro. Ela grita por ajuda. Edmundo acorda assustado e vai ajudá-la. Florência diz a Paulo que não vai perdoar Damião por ter lhe tirado do quarto dele. Paulo diz à loira para pensar nas coisas e reagir, depois de Sabrina ter perdido o bebê. Florência diz que não tem outra saída, porque se Damião souber que ela não está grávida, provavelmente sairá correndo atrás da Elisa. Paulo pede para ela pensar bem nas coisas. Florência diz que está decidida a continuar e vai correr todos os riscos. Sabrina vai à casa de Elisa e diz que ela deve estar satisfeita porque conseguiu com que Paulo terminasse com ela. Elisa diz que já basta e era só o que faltava, seguir recebendo reclamações por culpa desse cafajeste infeliz e diz que se ela quer reclamar, que reclame com sua tia, porque está de rolo com ele. Elisa diz a Sabrina que Paulo não convém a ela, nem a nenhuma mulher, e esse asqueroso tentou abusar dela e Damião a ajudou. Sabrina, burra, não consegue acreditar. Elisa fala que Paulo também se envolveu com Kênia, que era menor de idade. Elisa pede que Sabrina deixe de ser burra e abre os olhos para a verdade do que Paulo fez com ela, e diz que ela merece alguém que a faça feliz de verdade. Edmundo cobre o corpo de Guido. Ele diz aos empregados que tudo parece ter sido um acidente, quando Guido foi tomar banho. Almerinda visita Ramiro na fazenda Beltrán. Ramiro diz que já não é o empregado. Almerinda diz que Guido conseguiu as provas que acusam ele pelo desfalque da processadora. Ramiro diz que ela vai ter que calar a boca desse idiota, porque do jeito que estão as coisas, não convém a nenhum dos dois. Elisa visita o padrinho, o percebe de mal-estar. Ele diz que esteve deprimido porque tem culpas na alma por ter traído Branca e procurado Malu, outra companheira. Elisa diz que isso não é uma traição e sua Dinda estaria orgulhosa dele estar tentando se superar e sair dessa solidão. Ramiro propõe a Almerinda de comprar suas pimentas do céu aberto durante 15 anos e pede que ela assine o contrato. Ela diz que Damião é o único que assina aqueles documentos e não ela. Ele manda ela levar a Damião e insistir para ele assinar, porque senão Damião saberá que Gael também é filho de Rogério Arango. Sabrina diz a Betânia que falou com Elisa e ela disse que Carmen está de rolo com Paulo. Burra, Betânia não acredita e fala que é o cúmulo Elisa querer caluniar a própria tia, depois dela ter cuidado da moça com tanto amor e carinho. Até parece, né, gente? Não sei qual amor e carinho essa fofoqueira enxerida da Betânia tá vendo na Carmen.
Betânia diz que põe a mão no fogo pela Carmen, pois vai se queimar, viu, Betânia? Sabrina diz que sentiu certeza e verdade no que Elisa disse. Ingrid segue atormentada depois de ter matado uma pessoa. Ramiro percebe ela estranha. Ingrid diz a Ramiro que assassinou um homem. Ele pergunta quem ela matou. Ela diz que matou Guido Landucci. Ele fica surpreso. Ingrid diz que bateu a arma na cabeça de Guido quando viu que estava sem balas. Ingrid diz que fez por ele, porque Guido tinha muitas provas contra ele. Almerinda chega em casa, vê Edmundo ali, e Florência, Damião e Paulo bem tristes. Ela pergunta o que está acontecendo. Damião diz que Guido morreu à noite e encontraram o corpo dele sem vida esta manhã. Almerinda fica pasma. Os policiais dizem a Almerinda que ela foi ver Guido na mesma hora que ele supostamente perdeu a vida. Almerinda diz que não conseguiu falar com Guido e bateu no quarto dele, mas ninguém abriu a porta. Edmundo diz que acha que deve ter sido um acidente, porque Guido estava tomando banho e machucou muito a nuca com alguma queda. Ramiro diz que estava falando com Almerinda e ela disse que Guido tinha provas. Ingrid diz que Paulo deve ter conseguido aquelas provas para Guido. Florência diz a Almerinda que Ramiro era inimigo do seu pai e sempre suspeitou dele por ter ocupado da fraude da empresa. Almerinda diz que a fraude foi resolvida porque foi um erro administrativo. Paulo diz que todas as provas acusavam seu irmão e ele mesmo o confessou pelo desfalque na processadora. Florência diz ao tio que isso que ele está dizendo é mentira. O policial pergunta a Edmundo da mulher que saiu do quarto dele esta manhã. Betânia diz que estava com seu marido e estão se reconciliando. Gael diz a Elisa que conseguiu cobrar o dinheiro que a deviam na processadora Santa Maria e ela pode entregá-lo para pagar a Almerinda. Elisa agradece ao sem saldo namorado. Betânia descobre que Guido morreu e fica chocada. Edmundo pergunta o que elas estão fazendo ali. Betânia aproveita que a polícia está ali e denuncia Paulo por abuso sexual com sua filha. Elisa vai almoçar uma sopa deliciosa. Carmen chega ali e joga os pratos no chão. A bruxa chama Elisa de ladra, diz que veio da processadora Santa Maria e descobriu que Gael pegou o dinheiro que deviam ao pai dela na processadora. Carmen pede o dinheiro. Elisa diz que não o tem e pagou a dívida com a Almerinda. Carmen diz a Elisa que no seu nome 75% de tudo ali é seu e ordena que ela lhe entregue o dinheiro. Elisa diz a Carmen que ela não tem nenhum direito de pegar as cartas que chegam no seu nome. Elisa diz a Carmen que seu padrinho disse que seu pai tinha abrido a conta no seu nome e que pensou que lá estava o dinheiro que Ramiro tinha pagado. Carmen pede o dinheiro que lhe corresponde. Betânia diz a Paulo que ele violou sua filha. Sabrina confirma. Paulo finge não ter feito nada. Betânia pede que os policiais prendam o abusador. Damião diz a Paulo que foi testemunha de quando ele tentou violar Elisa. Almerinda também diz que o Paulo se envolveu com Kênia, menor de idade, e a deixou grávida. Paulo é preso pelos policiais. Graças a Deus. Menos um embuste nessa novela para atormentar. Elisa diz a Carmen que o dinheiro daquela conta é de Damião e não delas. Elisa diz que Damião abriu aquela conta com puras enganações para ela pagar a dívida dele com Damião. Carmen acusa Elisa de estar mentindo. Elisa diz à bruxa para ficar com tudo dali, porque não vai brigar por coisas materiais. Carmen tenta bater na sobrinha. Dolores pede que Carmen não toque na sua menina, porque jura que a mata e a ameaça com um garfo. Edmundo lamenta o ocorrido. Betânia diz a Almerinda que sabe o que ela sente, e se quiser não duvide de ligar para ela. Florência chora pela sua família está desabando. Malu visita Lúcio. Ele diz que não estava com ânimos para sair de casa. Ela se oferece em acompanhá-lo e ficar ali com ele. Ele pede para ela deixá-lo sozinho e em paz. Malu sai dali triste e chora. Ramiro chega na processadora. Damião diz que lhe chama muita atenção por ele estar tão contente e pensou que a demissão dele o deixaria triste. Ramiro diz que chegou a um acordo com a Almerinda, no qual estipula que aquela processadora vai comprar as pimentas do seu céu aberto pelos próximos 15 anos. Ramiro pede que Damião fale com a Almerinda. Anoitece. Lupe está na capela da Fazenda Arango para fazer a missa da morte de Guido. Damião agradece ao tio por estar ali. Damião pergunta se o tio sabe se seu pai teve outros filhos e se ele tem um irmão. Gael chega na fazenda. Damião manda ele esperar lá fora porque está falando com seu tio Lupe. Lupe manda Damião ir com Gael, porque precisa preparar tudo na capela para a missa de Guido. Gael dá seus pêsames pela morte de Guido e entrega para Damião o dinheiro que eles o devem. Damião aceita o dinheiro. Gael diz que Elisa conseguiu aquilo com sua ajuda. Betânia diz a Edmundo que Sabrina se trancou no quarto e não para de chorar depois do que fez.
Betânia pede que Edmundo lhe diga com quem passou a noite. Gael pede que Damião não se meta nas coisas que tem a ver com Elisa, porque como ele será o marido dela, ele que tem que se encarregar dessas coisas. Edmundo diz a Betânia que ela não é a mulher que precisa nesse momento, e ele também não é o homem que ela precisa como companheiro. Ele diz que quer refazer sua vida, encontrar uma mulher que o compreenda, que o escute. Betânia diz que pode ser essa mulher. Ele diz que o casamento deles já não tem salvação. Sabrina diz ao pai que se sente muito culpada pelo que está acontecendo entre ele e sua mãe, e escutou eles discutindo. Edmundo pergunta à filha por que só agora disse que Paulo abusou dela. Sabrina diz que desde o começo Paulo lhe forçou a fazer coisas que não queria. Ingrid decide ficar no povoado. Ramiro segue insistindo para ela ir embora dali, porque pode se meter em grandes problemas depois da morte de Guido. Ela não sairá dali, porque já rolam os boatos de que a morte de Guido foi apenas um acidente. Os policiais vão à casa de Elisa e dizem que sabem que Paulo tentou abusar dela e que é importante ela poder denunciá-lo também. Carmen diz que vai denunciar Paulo, porque ele também esteve lhe perseguindo por muito tempo. Elisa também aceita denunciar Paulo amanhã com Carmen. Almerinda se lembra de quando Guido se declarou para ela e revelou que estava apaixonado por ela, mas ela foi grossa com ele. Almerinda se sente muito mal. Damião entrega para a mãe o dinheiro que Gael trouxe para pagar a dívida de Elisa. Almerinda diz que apesar de tudo, sempre teve carinho por Guido. Damião diz que espera que algum dia a inocência de Guido seja provada e que ela saiba o quão errada estava. Os policiais dizem a Dolores que quando Horácio estava sendo transferido para a capital, houve um acidente na estrada e Horácio sobreviveu e fugiu. Carmen se preocupa. O policial diz que Horácio foi encontrado num povoado perto de Campeche e aconteceu uma briga onde um tanque de gás explodiu e Horácio tragicamente morreu nesse incêndio. Dolores fica triste e chora. Elisa abraça a babá. Damião pergunta ao Almerinda sobre os negócios que está pensando em fazer com Ramiro. Ela diz que revisou o contrato e tomou a decisão que achou conveniente, mas que é o filho quem está à frente da empresa. Damião diz ao Almerinda que Ramiro trabalhará naquelas terras e serão divididos os lucros e Elisa receberá metade, já que Ramiro não deu adiantamento para Augusto. Damião pergunta à mãe se Ramiro está pressionando para fazer negócios com ele. Ela nega. Dolores segue sofrendo pela suposta morte de Horácio. Elisa tenta consolar a mãe de coração e diz a Dolores que Horácio tinha um lado bom e por isso ela o amava tanto. Carmen fica contente no seu quarto por Horácio ter morrido queimado igual Dona Branca. Florência chora e sofre pela morte do pai. Damião pede à esposa que chore tudo o que tiver que chorar, para a dor passar. Florência diz a Damião que tudo que fez por seu pai não valeu a pena, porque ele nem está contigo. Damião pergunta qual sacrifício ela fez para ajudar Guido. Florência pergunta se ele quer saber o que Almerinda lhe obrigou a fazer para seu pai sair da cadeia. Florência diz a Damião que Almerinda lhe obrigou a ficar grávida dele, para tirar seu pai da cadeia. Damião fica surpreso.